Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Marcos Gregório, mas deixa eu mostrar essa outra camiseta aqui para vocês. Espera aí. Olha essa aqui, amado. Só que, olha, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Aí botei Terron, que engana todo mundo. Engana como? Se passando pelo verdadeiro Deus Yahweh em todas as religiões, olha. Só que eu vou fazer uma outra camisa dessa, mais clarinha, com a estampa mais clara que eu tenho, né? O fundo mais claro, porque eu até me arrependi de ter feito assim, porque essa cor aqui ficou muito, ó, tá vendo? Ó, não sobressaiu legal o preto, ó. E eu vou fazer uma assim com um verde mais clarinho, que eu tenho vários fundos, né? E fiz uma outra também com esse mesmo dizer. Aí vou fazer assim, vou colocar de novo, porque essa aqui ficou legal, mas o negócio que não dá pra ler direito. Eu queria uma coisa que destacasse bem longe, né? Que desse pra pessoa ler bem assim, que a letra fosse visível, né? Então eu acho que esse verde daqui, ó, tá vendo? Esse verde daqui do fundo, ele não sobressaiu o preto da letra. Só sobressaiu o amarelo, olha. Tá vendo, ó? Só sobressaiu o amarelo. Mas vou fazer outra. Mas vamos aqui dar continuidade à pregação do Marcos Gregório, né? Que ele ontem estava falando sobre que o Espírito Santo vai batizar as pessoas, né? Interessante isso, gente. Com a paz. Veja que esse Espírito, né? Que ele está falando não é o Espírito verdadeiro, né? Porque o Espírito verdadeiro, ele é a paz. Então, quando a gente tem o Espírito, vou deixar assim mesmo, tá, amados? Então, era que esse celular, ele dá uns probleminhas assim. O celular não, o aparelho que eu coloco o celular, né, pra ficar alto, eu não sei o nome disso. Poxa, é muito chato, ó. Então, o que acontece? Esse Espírito não é o Espírito do Criador, porque o Espírito da verdade, eu vou deixar assim mesmo, o Espírito da verdade, ele já é paz, ele é paz. E quando a gente tem esse Espírito, que o Espírito habita em nós, o Espírito mora naquele que crê que é o templo, automaticamente a paz habita em nós. Por quê? Porque o Espírito é paz, o amor habita em nós, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, habita em nós por quê? Porque é o fruto do Espírito. O Espírito, da verdade, tem esse fruto, né? Que esse fruto é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Então, já é o fruto do Espírito, tá certo? Então, vocês vejam que quando a gente anda no Espírito, a gente anda na paz. Então, a gente não precisa de ser batizado com o Espírito. Veja bem, o Espírito Santo vai batizar com a paz. Vocês vejam o que ele está falando. E sendo que quando nós somos lavados e o Pai nos enche do Espírito, o Pai, ele não nos batiza com o Espírito, ele nos enche com o Espírito. Nós somos lavados. É outro erro, amados, do sistema religioso. É outro erro. Por quê? Porque o sistema fala assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? O Espírito, ele não nos batiza. Nós somos lavados no entendimento. E quem nos lava é Yahushua, porque ele é a água. E aí, nisso que nós somos lavados no entendimento, o Pai nos enche do Espírito. Nós somos cheios do Espírito, não somos batizados no Espírito. Nós somos cheios do Espírito. É assim que está na Escritura. Entende? Nós somos lavados, que o batismo é lavar. Só que esse batismo é uma palavra que eles botaram aqui, que eu não sei nem se é do grego, não sei de onde é essa palavra, que eles colocaram para dar o sentido do batismo, da pessoa praticar atos religiosos de batismo no tanque físico. Só que, na verdade, quando a gente vai para Yahushua, Yahushua é o caminho, ele é a água que nos limpa. Então, quando a gente vai nele, ele nos limpa. Limpa o quê? Limpa o nosso entendimento. O nosso entendimento era carnal, era um entendimento no sistema religioso, de ver tudo na religião. Para a gente ir para Yahushua, ele tem que nos limpar para a gente ser cheio do Espírito. Por quê? Porque não tem como a gente ser cheio do Espírito estando na sujeira da religião.
estando ainda contaminado da religião. Entende? Então, o que a Ruxa faz? Ele nos lava, nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito. E nós somos cheios do Espírito. E esse Espírito que o Pai nos enche é um Espírito de paz. Ele é paz. Então, quando o Espírito anda conosco, nós andamos no Espírito, porque o Espírito habita em nós, automaticamente nós andamos na paz. Nós andamos no amor. Nós andamos na longanimidade, no domínio próprio, na mansidão. Por quê? Porque é o próprio Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Por isso que a Ruxa disse, pelo fruto conhecereis as árvores. Pelo fruto conhecereis a árvore. Né? Porque se a pessoa anda no Espírito, a pessoa vai praticar o fruto do Espírito, mas por quê? Porque o próprio Espírito vai praticar o fruto do Espírito em nós. Mas se a pessoa anda na árvore da religião, ela vai praticar o fruto de quem? Da religião, vai praticar o fruto da carne. As obras da carne, que não são nem frutos, são obras da carne. Né? Como aquele Agenor Duque, que eu ainda vou gravar vídeos falando, né, avaliando a pregação dele, ele falando, se eu sou um profeta de Deus, eu te amaldiçoo agora. Deus te amaldiçoa. Vocês vejam que espírito é esse? Não é o espírito do Criador, não é o espírito de Arro. Por quê? Porque o espírito de Arro é manso. Ele jamais vai amaldiçoar alguém. Pelo contrário, ele quer que a pessoa se arrependa e viva. Esse é Arro. Ele quer que a pessoa se arrependa, saia do caminho tortuoso. Qual é o caminho tortuoso? Religião. Religião é um caminho tortuoso e é a porta larga. Né? Ele é um dos caminhos tortuosos. Tem outros caminhos tortuosos, tem as drogas, tem a bebida, tem o adultério, né? Mas o caminho tortuoso da religião, a pessoa tem que se arrepender, porque se a pessoa não sair do caminho da religião e não ir para o caminho que é Yahushua, não tem como Yahushua lavar o entendimento para o Pai encher do Espírito. Então vocês vejam que esse Espírito que ele falou aqui, deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Esse espírito aqui não condiz com o espírito de Arro. Veja. Olha para o seu irmão, por favor, dá uma balangada no ombro dele e fala para ele, aprenda isso. Olá, eu sou Augusto Cury. Se você se sente ansioso, uma mente agitada, se só... Diga, nessa noite, o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida um batismo de paz. Para você dormir no meio da tempestade, para você confiar no meio da tempestade, para você não esmorecer e não querer se jogar fora do barco. Não. Ele vai batizar você com a paz que excede todo entendimento. E aí... Então, vocês vejam, ele vai batizar vocês com a paz que excede todo entendimento. Mas essa paz que ele está falando não é a paz verdadeira. Porque quando a gente anda no Espírito, nós já andamos na paz. E o Espírito, ele não batiza. O Espírito, ele nos enche. O Pai é Espírito. E o Pai que é Espírito nos enche do Espírito. Quem nos lava, porque o batismo é lavar, quem nos lava é Yahushua. Porque ele é a palavra que nos lava. Ele é a água. Ele é a água que nos lava e a água que sacia a nossa sede. Então vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Vamos continuar. Eu precisei até de falar essas coisas, amados, para a pessoa entender, porque esse homem está falando uma coisa que ele, sinceramente, tá num engano tão grande, que eu não sei se ele está falando isso por querer enganar as pessoas, ou se ele está falando isso por estar enganado, por não conhecer que o Espírito, ele não batiza, ele enche. Quem nos lava é Yahushua. Nós já somos lavados pela palavra que é Yahushua. E assim Yahushua nos lavando, o Pai nos enche do Espírito. Então vocês vejam que eu acredito que o Marcos Gregório não entende isso. Porque ele não entende as coisas do Espírito. E olha que isso, amados, eu estou falando agora, que não sou eu, o próprio Espírito está falando. Porque eu ainda não tinha avaliado isso. Agora que eu estou falando isso, que eu estou vendo que realmente, sabe, porque eu oro no entendimento, falo para o Pai, Pai, que seja o teu Espírito falando, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito falando.
Então vocês vejam que esse batismo no Espírito Santo não é o batismo do verdadeiro. Por quê? Porque primeiro que o Espírito não habita aqui. O Pai é Espírito e o Pai não habita em tempo feito por mãos humanas, então o Pai já não habita aqui. Já começou por aí. Se o Pai não habita aqui, como é que o Espírito dele vai habitar aqui? Já começou por aí. Segundo, esse Espírito que ele está falando vai batizar a pessoa com a paz para a pessoa dormir na tempestade. Então, quer dizer, o Espírito que está aqui não tem a paz, ele vai batizar com a paz. Ele é um Espírito que ele vai na pessoa, mas a pessoa não tem paz. Então, esse Espírito hoje vai batizar a pessoa com a paz. Então, vocês vejam que esse Espírito ele não é paz. Ele tem uma falsa paz, que ele batiza com a falsa paz, mas que, na verdade, ele falou isso aqui agora. Mas quando chegar o momento da adversidade, será se as pessoas vão lembrar que ele falou que o Espírito Santo vai batizar a pessoa com a paz para a pessoa dormir na tempestade? Então vocês vejam bem. Vocês vejam que ele está falando coisa totalmente contrária do que está na Escritura e totalmente contrário do espírito de Arno. Vamos continuar. Ainda que alguém diga, se eu estivesse passando, enfrentando o que ele, o que ela está passando, eu não estava calminho, querida, eu não estou calminho. É que a paz que excede todo entendimento foi derramada no meu coração, aleluia. Essa paz é que me faz permanecer, essa paz é que me faz não duvidar. Por causa dessa paz, eu nem pareço que estou passando o que estou passando, mas estou passando, mas a paz é maior do que a adversidade. Alguém recebe em nome de Jesus? Joga essas mãozonas para cima e dá uma rajada. Veja, joga essa mãozona para cima, ou seja, ato físico. Recebe a paz. Mas ele está falando isso da paz, mas será se ele realmente vive essa paz que ele está falando? Porque ele está falando isso, mas o próprio Yahushua disse: vocês ouçam o que eles falam, tá? Ouçam o que eles pregam, mas não vivem o que eles fazem. Por quê? Porque eles pregam, eles não vivem o que pregam. O próprio Yahushua falou isso. Eles não vivem o que pregam. Ele pode estar falando isso aqui agora, mas será se é realmente que ele vive essa paz? Porque essa paz que está aqui não é paz verdadeira, amados. É uma paz falsa. Tanto é verdade que se fosse isso, não teria pastores se matando como estão se matando hoje vários pastores. Vários cantores evangélicos se matando. Vários membros evangélicos se matando. Então que paz é essa? Vocês vejam? Eu digo isso por mim. Porque Yahweh me livrou da morte. Porque várias vezes eu queria me matar. Depressão profunda. Então vocês vejam que essa paz... E detalhe, eu ainda esqueci da alegria. Que o fruto do Espírito é alegria. Vocês vejam que as pessoas estão se matando por quê? Porque não tem alegria. Porque não tem alegria, porque não vive no Espírito, vive na visão carnal. Porque quem anda no Espírito, anda na alegria, que é a nossa força, que é a alegria e a Yahushua. A alegria de Yahushua, do Senhor, é a nossa força. Mas quem anda no Espírito, anda na alegria. Então vocês vejam que não bate com o que ele está falando. Ele está dizendo isso, mas será se, quando chega na adversidade, se ele realmente está em paz? Porque ele pode ser um aqui e em casa ser outro. A gente não sabe, o Pai que sabe. Eu não estou julgando, falando que ele é um aqui, santo aqui, e que ele em casa não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que pode ser somente o Pai que sabe quem é cada um. Porque o Pai, ele sonda mentes e corações. Entende? Então, eu estou dizendo isso porque na igreja eu era uma coisa. Na igreja eu era santa. Na igreja eu levantava as mãos, aleluia, glória a Deus, Deus é fiel. E quando eu saía da igreja, eu era outra pessoa. Totalmente diferente. Entende? Então, vamos ver que paz é essa. Porque a paz que ele está falando aqui não é a paz verdadeira. Porque a paz do Espírito, quando a gente anda no Espírito, a gente anda na paz. Por quê? Porque ele é a paz. Ele é paz. Então,
Vamos continuar, né? De glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Derramando e decomanai. Vem comigo, diz o texto. Eles... Aí vocês reparam que eles sempre têm que falar uma língua estranha, que nem ele mesmo sabe que língua é essa, que é uma língua exaltando a orixá, para as pessoas verem, ele é espiritual, porque a pessoa precisa ver que o pastor é espiritual, que ele está acima, né? Que ele tem que ser chamado de pastor, que ele é um homem de Deus, porque ele é espiritual, porque ele fala em línguas. E sendo que, na verdade, nós não somos espirituais. Quando a Escritura diz assim, vós sois espirituais, não quer dizer que nós somos espirituais no sentido da gente ser espírito. Mas é no sentido da gente ser do espírito, da gente estar andando no espírito. Tá certo? Até porque na Escritura não diz assim, ser espiritual e satisfazer a concupiscência da carne. Não. A Escritura diz assim, andai no espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Por quê? Porque quem anda no espírito, o espírito que habita em nós é que pratica o fruto do espírito em nós. Entende? Então, vocês vejam que quando as pessoas falam, mas nós somos espirituais, tipo uma pessoa tá numa igreja que não pode usar brinco, não pode usar batom, aquela ali é espiritual porque ela tá andando assim, anda com saia, não sei o que, ela é espiritual, ela é uma mulher de Deus. As pessoas olham a aparência. E sendo que o pai, ele não olha a aparência, ele olha o interior. Ele sonda a mente e coração. Então vocês vejam que ele daqui falou essas línguas, essa língua estranha que ninguém conhece, para a pessoa entender que ele é um homem de Deus e que ele é espiritual. Entende? Só que nós não somos espirituais. Quando a Escritura diz, vós sois espirituais, não quer dizer que nós somos, é que nós andamos no Espírito. Nós somos do Espírito, nós estamos na visão do Espírito, não na carne. E não na visão física, que é a visão da religião e do engano. Então vamos continuar. Se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Repita após mim, diga, ele se levantará nessa noite em meu favor, e a tempestade que disse que ia me afundar vai perceber que ele é poderoso e a sua palavra... Veja, ele vai se levantar essa noite em meu favor. Você veja, em meu favor, ou seja, cada um vai pegar essa palavra e falar que Jesus vai se levantar essa noite em meu favor, cada um vai dizer em meu favor. Mas levantar para quê? Para qual tempestade? A tempestade que ele está falando é a tempestade dessa vida temporal, dos problemas cotidianos. Mas a pessoa que não vai na igreja, esse Jesus não levanta em favor. Vocês vejam que esse Jesus aí, ele é fiel entre aspas, porque às vezes ele não é nem fiel, porque tem tanta gente aí que dá dízimos, ofertas, estão passando necessidade, fome, e às vezes deixa de comprar uma comida, de comprar um remédio para poder dar o dízimo e a oferta, porque eu não posso tocar no que é do Senhor. Entende? Então vocês vejam que esse Jesus, ele só vai acalmar a tempestade desse povo aqui que é exclusivo. Porque, gente, eu nasci no Evangelho, então eu fui criada assim. Eu estou no caminho certo, eu estou no caminho da verdade, porque eu sou evangélica. Então eu vou ser salva. Mas o católico não vai ser salvo, o espírita não vai ser salvo. Por quê? Porque o católico adora imagens. O espírita crê em reencarnação, então eles não vão ser salvos. Então, na minha cabeça, eu seria salva porque eu ia para a igreja, eu dava dízimos, eu dava oferta, tal, aquela coisa toda. Tá certo? Só que vocês vejam que eles colocam tudo exclusivo para eles. Tipo, agora ele está falando que Jesus vai acalmar a tempestade a favor de cada um ali, a meu favor. Então não importa a tempestade do irmão, importa a minha tempestade, que Jesus vai acalmar o meu favor. E sendo que a Ruxa, ele falou que no mundo passareis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
E a Ruxa disse, não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com o que haveis de comer ou de vestir. Por acaso, Iarro, ele não sustenta o lírio do campo? Quanto mais vós, que sois filhos. Então não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. E a Ruxa não prometeu solucionar problemas nessa vida temporal? É lógico que ele abençoa, que ele soluciona, que ele nos ajuda. Mas essa não foi a proposta dele. A proposta dele não foi, olha, se você me seguir, tá? Você vai ter uma vida de oba-oba aqui nessa vida temporal. Você não vai ter problemas, a sua família vai te amar, e você vai ter um melhor emprego, você vai ter carros, casas. Não foi isso que a Ruxa falou, pelo contrário. Ele disse, se você me seguir, tome, deixe de seguir os seus interesses nessa vida temporal, e me siga, né? Tome o seu madeiro e me siga. Ou seja, tome deixe de seguir, deixe de ter objetivo nessa vida pessoal, de ter objetivo na vida pessoal no sentido de coisa mais importante. Porque objetivo nós temos que ter também nessa vida temporal. Mas nós temos que o quê? Pensar nas coisas lá do alto. Que é andar no espírito. Quando falo pensar nas coisas lá do alto, é andar no espírito. Tá certo? Então, vocês vejam que o próprio Ruxa falou, basta cada dia o seu mal. Porque nessa vida temporal, cada dia tem o seu mal. Por quê? Porque aqui, Terron jaz, aqui nesse mundo temporal, e aí as pessoas estão debaixo de Terron, sendo enganadas. Então as pessoas não estão no espírito. Por isso que a gente vive nesse mundo e que cada dia tem seu mal. Por quê? Porque a gente não conhece a índole da pessoa. A pessoa pode estar andando no espírito da verdade, como a pessoa pode estar andando no espírito da mentira, e pode ser outra pessoa que persiga e que faça várias coisas. Tanto que a gente vê na escritura que as provações que os apóstolos tiveram foi o quê? De perseguição, morte, rejeição. O próprio Ruxa disse, vocês serão rejeitados por amor de meu nome. Então vocês vejam que, e a Ruxa ele fala o contrário, ele fala que nós aqui nessa vida temporal seremos perseguidos, maltratados, não teremos uma vida de oba-oba. Ele nunca falou que nós teremos uma vida de oba-oba aqui nessa vida temporal. É lógico que a gente trabalha e a gente conquista. Mas isso não é a proposta de Ruxa para a gente nessa vida temporal. A proposta dele é para uma vida depois dessa. Tá certo? Que é a vida eterna. Então, vocês vejam que o que ele está falando aqui da proposta, que Jesus ele vai, né, acalmar a tempestade a seu favor. Ele está falando da tempestade física, do problema cotidiano físico. Ele está falando nada no espírito. Ele não está falando no espírito aqui, amados. Então vocês vejam que não bate com o que está na escritura. Porque ele mesmo disse que nós passaríamos por aflições. Olha, ele mesmo sofreu, morreu por nós. E qual foi a vitória que ele teve? A morte. Porque na morte, ele tomou a chave do inferno. Ele tomou a chave do abismo que estava lá embaixo, né? Que ele pegou a chave do abismo, que o inferno é um ser. E ele derrotou, né? Aniquilou a lei, ou seja, a religião, o jugo da lei ali no madeiro. E nos deu liberdade nele. E aquele que crê nele, andar nele, que é o caminho, e andar no Pai, porque tem que andar no Filho e no Pai. Vai herdar a vida eterna, mas tem que permanecer até o fim. Tanto que os apóstolos morreram. Paulo foi sacrificado, ele foi para o sacrifício. Ele mesmo falou, combati o bom combate, guardei a fé. Ele estava indo para onde? Para a morte. Pedro foi morto por quem? Pelos líderes religiosos, maçons da época e o sistema político. Estavam todos juntos, como até hoje. Eles estão todos juntos e misturados, como o próprio Marco Feliciano falou. Nós estamos juntos e misturados. Então vocês vejam
Vocês vejam bem como é que são as coisas. Então, e a Ruxa, ele falou das provações aqui nesta vida temporal. Que nós teríamos a provação aqui por estar no espírito. Mas aqui, ele está falando da tempestade como se fosse a tempestade, problemas cotidianos, e que esse Jesus, ele vai acalmar a tempestade. Ou seja, ele está prometendo aqui uma vida de oba-oba para as pessoas. Que a tempestade, esse problema que está passando, vai passar, vai acabar. É lógico que um dia vai acabar. Ora, se a pessoa está com uma gripe hoje, né? Está gripado, está acamado, olha, em nome de Jesus, essa gripe vai passar. Lógico, daqui a uns 3, 4, 5 dias vai acabar o sintoma. Por quê? Porque isso aí é normal no nosso corpo. A gente fica doente, mas chega uma hora que o próprio corpo reage e a doença vai embora. Entende? Então vocês vejam que não tem lógica o que ele está falando. Aí ele está falando, por exemplo, a pessoa ficou curada. Ficou curada porque ela é exclusiva aqui, né? Porque o pessoal aqui é um povo exclusivo. Então Jesus, ele curou. Mas e aquele que que não é da igreja? Que não vai no templo físico? Que não são evangélicos? E é curado? Quem curou? Então vocês vejam que não bate hoje mais. Eu vejo isso hoje como uma loucura do sistema. Entende? Por quê? Porque eles botam as pessoas como um povo exclusivo. Como um povo exclusivo, que as pessoas que vão na igreja vão ser salvos e outros não. E a Ruxa, ele não morreu, amados, para o povo evangélico. Para aqueles que são evangélicos serem salvos. Ele morreu pela humanidade. Aquele que crê nele, for nele. Porque ele é o caminho. Ele é o caminho, não é religião. Ele não morreu pela religião. Ele morreu pela humanidade, sair do engano da religião e ir para ele. Tá certo? Então vamos continuar. A palavra vai fazer com que a tempestade se acalme. Agora você precisa entender uma coisa, meu amado. Vai fazer com que a tempestade se acalme. A tempestade vai se acalmar, mas não vai acabar. Vocês vejam bem. A tempestade, ela não vai acabar, ela vai se acalmar. Tá certo? Então vocês vejam bem. Posso continuar assim ou não? A tempestade não é a parte principal. Vou te mostrar no texto agora a parte maravilhosa. Por isso que você não pode desistir, que eu disse. O que é que eu disse? Diga, eu não posso desistir. Eu não posso retroceder. Eu não posso desistir, mas eu não posso desistir ou retroceder de quê? De crer em Jesus. Mas crer em Jesus como? Indo no templo físico, ele mesmo disse que a pessoa tem que ir no templo para cultuar, para adorar no templo, porque é a casa de Deus e Deus está nessa casa. Sendo que a gente já viu nos vídeos anteriores que o próprio Arruxa disse: se disserem que eu estou na casa, não acrediteis. Então, para a pessoa não pode desistir de ir no templo físico, de dar dízimo de oferta, de se batizar, de tomar ceia, de levar pessoas para a igreja. E sendo que na Escritura, nós não devemos desistir de andar no Espírito. Quando o apóstolo falou em Hebreus 10, 39, nós não somos do que retrocede, mas nós somos do que persiste. Quer ver? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui, ó, aqui é o que eu tô falando aqui, ó. Se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele está ali dentro da casa, não acreditem. E sendo que o Marco agora falou que ele está dentro da casa, que é o templo. Tá certo? Porque ele relacionou o templo com casa. A casa de Deus. E sendo que a casa de Yahweh somos nós. Então, vamos ver aqui, ó. Hebreus 10, 39. Olha o que diz aqui, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Então, isso, como é que nós não retrocedemos e não somos destruídos? Porque nós cremos no Espírito e andamos no Espírito.
Mas ele diz aí, o Marco Gregório está falando no sentido de você não deve desistir, não deve retroceder, mas no sentido de você estar permanecendo na religião, no sistema religioso, praticando os atos da religião. E sendo que na Escritura nós não retrocedemos, por quê? Porque nós não estamos debaixo de jugo da religião, nós não somos escravos da religião, mas nós andamos no Espírito, na liberdade que Yahushua nos deu. Como está escrito em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes e não voltemos novamente ao jugo da religião. Então vocês vejam que ele aqui está falando de não retroceder, de desistir, né? No sentido de você estar firme, indo na igreja, adorando a Deus no templo físico, que é a casa de Deus, que ele está falando aqui, e sendo que na Escritura a gente vê que Yahushua não está na casa. Então vocês vejam bem que é totalmente contrário do que está na Escritura, né? Então, amados, eu vou encerrar esse vídeo que já passou 30 minutos e para a gente dar continuidade no próximo bloco, tá? No próximo vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber a notificação do YouTube. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.